Só, vamos lá. Bom, quem tem o próprio Oracle dentro da máquina, tranquilo, pode usar o seu próprio Oracle, tá? Quem não tem, depois eu preciso até anotar. Por quê? Porque foram instaladas as imagens, mas pelo jeito nem todas as máquinas estão com a imagem aí. Aí depois no intervalo, vocês me avisem, por favor, que eu vou anotar para o técnico pegar e fazer a instalação, tá? Eu também, inclusive, vou utilizar aquela máquina, tá? Então, o IP dela é essa daqui, 10.56.138. Para fazer essa conexão aqui, ó, clicar aqui, ó, no Connection maisinho, tá? Dentro do Oracle SQL Developer, né? E aí ele vai falar aqui, ó, Connection Name, pode colocar XZ de Express, underline Oracle, eu vou colocar aqui. Username HR, sem HR. Então, Connection Name, vou colocar XZ Oracle. Username, vou colocar como HR, senha HR, tá? E aí ele vai ter essa parte aqui, ó, host name. O host name é o número IP que é da máquina lá, a hora, tá? Então vou colocar aqui, ó. Ok? O que a gente vai fazer? A gente vai dar um teste aqui, ó. Teste. Beleza? Se ele deu aqui, ó, status sucesso, beleza. Aqui, ó. Se ele deu status sucesso, legal. Vou dar um save e vou dar um connect. Vou dar um save e vou dar um connect. Aí ele vai falar aqui que a senha expira em 7 dias do HR, tudo bem, pode dar um OK. E já era, estamos conectados. Beleza? Alguém não conseguiu fazer a conexão? Todo mundo aí conseguiu? Sim? Beleza, então. Pessoal, uma pergunta. Quem faz DP dessa disciplina? Quarta-feira, aliás, hoje é segunda, né? Terça-feira, vocês têm disciplinas que vocês estão fazendo? Tem? Não? 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 Só você, Glaucio, que está tendo? Ai, caramba. À noite você está trabalhando? Tá, então é o seguinte, amanhã o professor Edilson não vem, mas eu tenho atividade que ele já deixou, inclusive. Amanhã vocês não têm aula com isso. Então, amanhã que eu vou pegar e vou distribuir isso. Daí, obviamente, vai ser utilizado para nota. Tá? Se todo mundo desse para eu pegar, o que eu faria? Eu dava a minha aula amanhã, e aí o professor Edilson daria a aula dele, né, 2 dias da semana que vem. Mas, pelo jeito, não vai rolar. Tá bom? Então, amanhã é aula normal de redes, e eu venho aqui e vou aplicar para vocês o trabalho que a gente tem que fazer. É de redes mesmo, tá? Relacionado a redes. Vai ser na sala? Vai ser na sala. Tá? Então, podem ir para a sala de vocês aí, e aí a nossa aula é normal mesmo. Tá bom? Bom, vamos lá, pessoal. Já fiz uma atualização básica, pelo menos aqui no site. Vamos abrir aqui. Tá. Então o site é esse daqui. Correto? A disciplina em si ela está ficando nesse repositório agora.
Tá? Tá lento, né? Eu vou, inclusive, anotar aqui, então, no TXT, ó, para ficar melhor. Tá? Aqui, ó, introdução ao banco de dados, curso de banco de dados 2, tá? E aí já é para ter a nossa aula 3 ali atualizada. Ó, aula 1, aula 2 e aula 3 post. Depois eu só vou pegar e atualizar o índice aqui. E aí a gente começa falando sobre essa parte aqui, ó, variáveis de substituição. Beleza? Então, é essa parte que a gente vai começar a ver agora. Uma hora agora. Ok aí? Aqui, ó. Introdução a banco de dados, curso de banco de dados 2. E aí você vai entrar lá na aula 3, post da aula 3. Okay? Bom, uma coisa muito comum, pessoal, quando a gente está trabalhando com banco de dados, né, é que o banco de dados em si, ele não é uma ferramenta só para linguagem de programação. Você consegue, na verdade, fazer uma série de scripts, inclusive em arquivo .sql mesmo, arquivo texto puro, para ele poder interagir, na verdade, com os seus dados. Tá? No SQL Server não é tão comum assim. Por quê? Porque quando a gente trabalha em ambiente Microsoft, a gente acostuma muito com o ambiente gráfico dele. Quando a gente trabalha com Oracle, com DB2, com Postgres, né? Isso daí é um pouco mais comum a gente trabalhar no ambiente texto. Então, muitas coisas herdaram desse ambiente, do modo texto, e ainda são bastante utilizadas justamente para automatizar tarefa, tá? Mas muitas coisas mesmo. A gente tem aqui esse conceito de variáveis de substituição. Geralmente, elas são utilizadas para executar instruções select de uma vez. A gente vai ver aqui que a gente pode colocar certos parâmetros, tá? E não deixar um SQL fixo, que a gente já estava acostumado a trabalhar. Servirá como se fosse um parâmetro, somente utilizadas na cláusula where com um símbolo 2 pontos, para Apex. O Apex, pessoal, é uma outra ferramenta. A gente está utilizando o SQL Developer aqui, ó. Correto? O SQL Developer. O Apex é uma outra ferramenta Oracle, tá? Mas a gente vai ver que é possível utilizar esse símbolo aqui também no nosso caso. O símbolo e-comercial para o SQL Plus pode ser utilizado em mais de uma cláusula. O SQL Plus, né, é aquela outra ferramenta texto que, quando a gente instala o Oracle, já vem junto de qualquer jeito. Na verdade, é a única ferramenta garantida na instalação que a gente tem no Oracle. O resto vai depender de versão, vai depender se o administrador realmente está pedindo para fazer a instalação. Então, ela é a ferramenta mais básica de todas, porém, você consegue fazer tudo com ela também. Tá? Só que é texto, né? É para sofrer ali na unha, pegar comando, digitar e não errar. Errou, tem que escrever o comando tudo de novo. Tá? Vocês já tiveram alguma experiência aí no semestre passado com ela. As variáveis de substituição podem se guardar temporariamente valores. Alguns dos exemplos. Então aqui, ó, a gente vai executar esse comando, esse select aqui. Select asterisco from employees, where employee ID igual a 2 pontos employee ID. Lembrem-se que aqui, ó, é uma variável de substituição. O que vai acontecer? Nós vamos colocar um valor que o Oracle SQL Developer vai pedir para a gente. Correto? Então, o 2 pontos ele tem que estar junto com esse cara aqui, ó. Não pode ter espaço. Tá bom? Beleza? Vamos lá então, ó, executando isso daqui primeiro.
Ok, aí ó, comando tranquilinho, né? Vamos executar esse cara então. Ó, vocês estão vendo que aqui abriu uma janela pra gente? Essa janela aqui, ela está falando, olha, Enter binds, Employee ID, certo? É nulo? Não, não é nulo, ela tem um valor. Eu vou colocar um valor aqui dentro, ó. Por exemplo, funcionário 101. Vamos dar um apply aqui, ó. Ok. Ó, ele achou o funcionário 101 e me trouxe resultado. Correto? Então, na hora de a gente poder fazer algumas aplicações que sejam de script e precise da iteração do usuário, a gente pode pegar e utilizar esses caras aqui, ó. Tá? É bastante utilizado em produto quando a gente, por exemplo, vai fazer a configuração de uma nova base de dados. Ou, se a gente tem, na verdade, um produto um pouco mais específico a ser instalado, a gente pode colocar esses tipos de variáveis para interagir com o usuário preenchendo e ele executando o script. Tá? Isso daí é um recurso bem interessante. Outro exemplo aqui, ó. Né? Mais uma vez com 2 pontos. Select asterisco from employees, where first time igual a 2 pontos, first name igual a 2 pontos, first name. Ó, uma variável de substituição aqui. End salary maior do que 2 pontos salary. Isso daqui são variáveis. Ó, 2 pontos aqui, ó. Que ele vai pedir, né, substituição na hora que a gente for executar, na hora que a gente for rodar o comando. Então, o primeiro parâmetro é o salário. Ele tem que ser, nesse caso aqui, ó. Aqui ó, a ordem ele não vem, na verdade, como a gente escreve, tá? Mas ele tem que ser maior ou igual. Então, vou colocar um salário baixo aqui. $3.000, que é o que eu acho que grande parte tem. First name, agora para colocar esse valor nessa variável, clicar em cima dela, ó, e agora aqui o valor dela. Steve, eu acho que... vamos pegar assim. Eu acho que o Steve é com S maiúsculo ainda, porque ele é caso sensitivo. Tá? Então vamos ver se tem algum Steve com first name e salário seja maior do que $3.000. Tá? Ok, apply na verdade. Não achou ninguém. Vamos tentar achar aqui um valor que seja palpável, né? Tem que ver na verdade porque eu não lembro dos dados. Então eu tenho um David, um Daniel, vamos ver aqui, ó. Daniel com um salário de 9.000. Esse cara aqui já dá para ser exemplo, então. Ó. Então vamos pegar e vamos rodar novamente. Então, salário maior ou igual a 3.000, ele vai atender. Que o first name seja Daniel. Aqui, ó. Beleza? Só que o que ele está fazendo aqui? Ele vai achar? Vai, né? Aqui, ó. Tomem cuidado que aqui a gente está colocando exatamente igual. Mas geralmente em nome a gente costuma utilizar uma procura aproximada, né? Com like. Não é nosso caso, porque o first name e o last name são campos separados. Mas se fossem juntos, aí eu teria que colocar o nome inteiro, nesse caso aqui, para ele poder achar. Beleza? Mas ele funciona com like também. Dá para vocês pegarem e fazer a procura aproximada também. O porcento. Também. Não. Você poderia colocar assim, ó, like, certo? Em vez do igual aqui, 2 pontos first name. O porcento a gente põe lá dentro. Por quê? Porque ele tem que estar dentro da string, né, das aspas. Então esse cara aqui ele está encapsulando. Então aqui, ó, Daniel %. A gente teria que colocar aqui desse jeito, tá? E aí dá o apply e ele vai achar também. Agora até achou mais um, né? O Daniele também. A Daniele, né, na verdade. Tudo bem? Beleza. Isso daqui, pessoal, eu acredito que só o Oracle tem, eu não vi mais nenhum banco.
Postgres deve ter também alguma coisa parecida. Existe esse outro símbolo aqui, ó. O e-comercial. Opa, o e-comercial, ele é um cara para quê? Para também fazer variável substituição. Lembrando que a gente comentou que o 2 pontos é para a ferramenta o quê? Para a ferramenta Apex. E esse cara aqui é para o SQL Plus. Então, se eu estiver utilizando script realmente lá, que o DBA vai executar, tem que ser com esse cara aqui, ó. Tá? Com e-comercial. Nesse caso aqui, nós já estamos colocando que aqui, ó, o aspas. Vocês estão vendo aqui que o aspas está embutido? E no outro caso, não estava, ó, eu não coloquei aspas nenhum. Quando eu coloco o e-comercial, é sinal que vai ao meu dado puro, sem mascarar, sem nada. Tá? Então é por isso que a gente tem que já colocar o aspas aqui na SQL, para ele só passar a variável para dentro do comando depois. Tá? Então, ó, rodando ele, enter substitution variable. Tá? Então, nesse caso aqui, o last name, vamos colocar aqui como, sei lá, FA, %, por exemplo. Então, ó, o last name, FA, alguma coisa, né? Ele pega e está achando para a gente. Correto? Se eu não colocar o aspas, ele não vai rolar. Porque ele não vai passar o quê? Ele vai pensar que esse campo ele vai ser puro. Como lá que existe um aspas, né, ó, acho que ele vai dar erro de sintaxe. Olha lá, ó. Tudo bem? Então, quando eu utilizo o parâmetro, aliás, o símbolo e-comercial, tem que ser aí com aspas mesmo. Tá? Então, o Oracle tem esses dois campos aí. O legal, bom, se eu consigo colocar isso daí como variável de substituição, eu consigo fazer isso daqui com tabela também, ó. Select asterisco from e-comercial a tabela. Tá, ó. Então, eu estou utilizando uma variável que pode substituir um metadado, inclusive, dentro do banco. Se vamos colocar a tabela o que? É employees mesmo. Ó. Employees, na verdade está errado. Assim. Tá? E vamos dar um ok. Ó. Ó select que ele trouxe para a gente. Seria a mesma coisa que a gente colocar select asterisco from employees. Se vocês conseguem fazer isso daqui, dá para vocês fazerem aonde? Na aplicação de vocês. Vocês conseguem fazer ferramenta para retornar consulta SQL diretamente na aplicação. Não, porque o outro era muito confuso, daí esse tipo de basicamente essa Java, tinha que pôr um monte de coisa. Em qual banco vocês estavam usando? Vocês lembram? O SQL Server, né? O SQL Server vocês não vão conseguir tão fácil substituir metadado igual ao Oracle, não tem jeito. A gente pedia, por exemplo, o usuário escreveu o nome da tabela, e aí a gente colocava, concatenar. Vocês tinham que concatenar numa string para executar ela, né? Pois é. Vocês tinham que colocar dentro de um componente para executar SQL fazendo a concatenação de string, cara. É desse jeito que ele iria entender realmente, cara. Aqui no Oracle não, você já consegue colocar diretaço aqui, ó. O Oracle é mais fácil de colocar no Java. Tem integração mais fácil por ser da Oracle, né? Hoje. A Oracle modificou algumas coisas da linguagem Java para ter integração quase total. Inclusive, dentro do Oracle você consegue habilitar para você escrever código em Java. Então hoje você vai lá, ergue o módulo para você pegar e começar a digitar código Java dentro da Oracle, dentro do Oracle. Tá? É a mesma coisa que a Microsoft, né? Eles habilitam hoje dentro do SQL Server o .NET. Hoje a Microsoft, vamos dizer assim, ela está melhorando muito a ferramenta dela. Tá? Nas versões mais novas, você consegue habilitar o Python. Você vai lá, habilita o módulo e começa a escrever código Python para poder pegar e manipular dados dentro do próprio SQL.
E existem outros componentes, se não me engano já está no SQL 2016 já tinha o servidor R, linguagem R, vocês já ouviram falar? É uma linguagem de estatística. Geralmente, você utiliza essa ferramenta aqui, ó, o RStudio. Ó, não sei se vocês já viram. Né? Aí, inclusive, na máquina de vocês tem. Esse cara aqui, para manipulação de dados, é muito bom. Mas é muito bom. Ele é tão flexível quanto o próprio SQL. E, aliás, é mais flexível que o SQL. Tá? O problema é que a sintaxe dele é muito reduzida. Você, na verdade, demora um tempinho, né, para poder começar a escrever códigos R justamente por isso. Mas tem uma flexibilidade muito grande para você filtrar dado. Tá? Mais do que o próprio SQL realmente. Então, vale a pena. Para quem gosta dessa parte de trabalhar com dado, minerar dado, certo? Fazer limpezas de dados, o R é uma boa linguagem. Ela e o Python hoje estão concorrentes ali, brigando assim, palmo a palmo para ver quem disputa realmente o mercado. E por isso você está fazendo isso? Exatamente. O Python é uma linguagem mais fácil, é mais mnemônico, né? Se apanha um pouco também. Eu estou estudando Python por conta. Se apanha um pouco, porque não tem jeito, é uma linguagem nova. Mas o R em si é uma linguagem muito legal. Tá? Depois, quem quiser, conversa comigo, que eu tenho algumas referências e tal. Tá? Mas é uma linguagem que vale a pena. Para quem manipula dados, principalmente, é uma linguagem que hoje está bem conhecida, está bem difundida. Tá? Tudo bem aí, pessoal? Variável e substituição? Tranquilos? Bom, funções de linha. Né? Então, a gente tem algumas aí. Podem ser utilizadas para tipos de caractere, datas, números em uma única instrução select. Funcionam como conversão, formatação de dados, principalmente de datas e números, que manipulam strings e podem ter ou não dados de entrada, mas sempre possuem dados de saída. Então, quando a gente tem funções que fazem a manipulação de dados em linha, sempre a gente vai ter o quê? Parâmetro de saída. Certo? Ou seja, sempre ele vai ter que te dar uma resposta. Mas pode ou não ter alguns parâmetros de entrada. Isso daí vai depender de cada um dos comandos que a gente aplicar. Na maioria das funções são apresentados dois tipos no Oracle, por linha e por grupo. Linhas só retornam uma linha de resultado. Né? Por exemplo, funções de caractere, número, data e conversão. Ou por grupo, manipulam grupos de linhas que retornam apenas um resultado. Então, aqui eu tenho duas vertigens, aqui, né? dois caminhos. Vou utilizar, obviamente, qual eu depender, qual é o comando que eu vou precisar analisar, e ele vai automaticamente lá, né? e manipular para mim. É óbvio, nós já vamos ter que ter ideia do retorno de linha, se vai retornar uma única ou se vai retornar um grupo. Né? Características. Podem receber argumentos, podendo ser constantes, variáveis, nome de colunas ou expressões. Podem ser utilizados na coluna select, where e order by, não na cláusula from, porque a cláusula from é a tabela realmente que você vai colocar. Podem ser encadeadas, ou eu posso utilizar uma função que manipula uma outra função, que manipula uma outra função. Uma função dentro de função. Tá? Funções de data. Data do tipo date retorna um tipo date, exceto months between. Então, quando eu tenho datas, quando eu estou manipulando o tipo data, ele vai sempre me retornar um date. Existe esse cara aqui, ó, o months between, que vai ser exceção. Ele vai me retornar inteiro. Tá? Então, eu vou dar entrada no parâmetro data, mas ele vai me retornar inteiro. Funções numéricas. Entradas do tipo numérico retornam um tipo numérico. Então, eu tenho alguns números e vai me retornar número. Parâmetros de entradas, números, retorno de números. Caractere, tipos de entrada e caractere, e retorna um caractere ou números. Então, vai depender do comando que eu der, da função que eu der. Vai ser entrada tipo caractere, mas pode me retornar caractere ou número. Tá? Funções de conversão. Converte um tipo de dado a outro. Dentro do Oracle, é muito importante, na verdade, a gente poder utilizar esse tipo de conversão. Lá no Java, que é uma linguagem bem tipada, vocês não transformam qualquer tipo de dado em string e string em qualquer tipo de dado?
basicamente esse tipo de conversão que você tem que fazer aqui também, tá? Linguagens tipadas, elas têm essas características, principalmente as compiladas, C, C++, você consegue manipular bem. O Pascal é uma linguagem muito tipada, tá? Tão tipada que você não pode declarar variável em qualquer lugar, você tem lugar certo para declarar variável em Pascal. Tá? No C não, no C ele é mais flexível, né? No Java também é mais flexível. Outras funções, NVL, NVL2, no if, coalesce, case e decode. A gente vai ver algumas delas aqui, para a gente manipular strings. Tá? No caso aí de caracteres, a gente já viu, né? Mas para a gente, por exemplo, fazer com que uma string inteira fique em maiúscula, a gente utiliza o upper, né? Para que uma string inteira fique minúscula, a gente utiliza o lower. São funções isso daqui. E se a gente quer a primeira letra em maiúscula e o restante minúscula, a gente utiliza esse cara aqui, o initcap. Tá? Essa função é um pouco mais difícil de a gente ver em outros bancos de dados. Tá? Mas o lower e o upper aqui são um pouco mais comuns. Bom, quando a gente ainda está falando em manipulação de caracteres, existe uma função, concat, que ela vai fazer o quê? Unir dois valores. E se eu precisar de 3, eu preciso de um concat dentro de outro concat. E assim sucessivamente. Tá? Posso utilizar também o pipe, que faz o quê? Justamente ele vai fazer a concatenação de valores strings para mim, para me retornar, certo? Uma outra string. Substr, ele vai fazer o quê? Extrair um pedaço de uma string. Então a gente coloca desde onde vai, qual é o tamanho que a gente quer. Tá? Length retorna um tamanho de uma string em valor numérico. Esse cara aqui é bastante utilizado, principalmente para a gente fazer algumas comparações. Tá? Então, se o meu tamanho de string, caractere por caractere, tiver 16 dígitos, é o número 16 que ele vai retornar. Tá? Em str, localiza a posição numérica de um caractere nomeado. Aqui, ele vai dar a posição do caractere. O primeiro que ele encontrar, ele vai pegar e vai retornar. Do que? De uma string que a gente passar. É como se fosse um localizador de string. O primeiro caractere que você indicar. Vamos supor que você quer, por exemplo, localizar a letra D. Dentro da sua string, ele vai te retornar a posição dessa primeira letra D. Tá? LPAD e RPAD. Preenche com o valor de caractere à esquerda e preenche com o valor de caractere à direita. Vamos supor que às vezes você precise alinhar valores. Tá? Então vamos supor que às vezes campos do tipo numérico, geralmente é ruim você alinhar, por quê? Porque o numérico ele geralmente é decrescente. Então vai ter campo do tipo numérico com 1 caractere, com 3 caracteres, e às vezes você quer padronizar tudo para 10 caracteres. Para não prejudicar o numérico, você faz o quê? Preenche com zeros à esquerda, correto? Então a gente pode utilizar uma dessas funções aí, ó, o LPAD, para fazer isso daí. E o outro, no caso, se eu quisesse valorizar minhas estrelas, eu preencheria tudo com vazio. Com espaço em branco, exatamente. Então vamos supor que campos do tipo endereço, que geralmente tem 40 caracteres, 50 caracteres, correto? Se você for montar um arquivo texto, é muito provável que você deixe ele colunado. Em vez de você fazer uma função na mão, você pode utilizar a LPAD para preencher o espaço com vazio. Tá? Até 40 ou 50 caracteres que você quer. E aí, na hora de montar o seu arquivo texto, ele vai estar lá certinho. Tá? O SQL Server tem também essas funções aqui. O R e o L são bem utilizados. O trim retira caracteres em branco à direita e à esquerda de uma string. Trim aqui, pessoal, tem mais de um formato. Só vou passar um para vocês. Mas existe também a possibilidade de trim só tirar da parte direita ou só tirar da parte esquerda. Tá? O Oracle, nessa parte de parâmetros passados, tem bastante.
Então, se você realmente quer conhecer do comando, vai lá, veja no help, tá? Abra realmente lá na internet qual é a sintaxe dele e veja, porque tem um monte de parâmetro que você pode passar. Ele é muito poderoso nisso. Então, vamos supor aqui, ó, alguns dos exemplos. Já vou pegar uma pancadona aqui, já dá Ctrl+C e Ctrl+V no código. É essa vantagem de ter um HTML formatado para código, né? Você dá Ctrl+C e já era, ó, até a aspas vem certo. Bom, a minha string aqui, ó, ela é totalmente o quê? Em caixa baixa, não é? O upper vai fazer o quê? Transformar em caixa alta. Então, ó, o Rodrigo Saito aqui, tudo em minúsculo vai para tudo em maiúsculo. Beleza? O lower agora é diferente. Minha string está totalmente em caixa alta. Ó. Agora o lower aqui vai fazer o quê? Ficar em caixa baixa. Tá? Lembram-se dessa tabela dual aqui? Dual é uma tabela de sistema, né? Que ela tem o quê? Uma única linha, uma única coluna. Basicamente, você consegue fazer o quê? Qualquer coisa com a dual, testes, por exemplo, como esse, mais facilmente. Tá? Ah, daria para pegar uma outra tabela, employees, para fazer esse teste aqui de lower e upper? Daria também. Só que employees tem um monte de registros, ó. Ai, meu filho. Ó. Na hora que eu executo esse cara aqui, ó, quantos registros ele vai me retornar? A quantidade de registros que eu tenho na minha tabela. No caso, 107 aqui, ó. Tá? Retorna, mas ele vai te retornar a quantidade de registros que a tabela tem. Então é mais fácil realmente utilizar a dual nesse caso aí, para fazer testes. O initcap. O initcap a gente falou o quê? Né? Que ele vai lá e vai fazer as primeiras letras após um espaço maiúsculas e o resto minúsculo. Então, esse R aqui e esse S aqui, ó, que estão em minúsculos, vão ter que estar em maiúsculo, o resto em minúsculo. Né, ó? Então, tá lá, ó. Tá? Primeiro em maiúsculo. Tá? Para fazer uma função dessa, o que vocês teriam que fazer? Vocês conseguem criar um algoritmo para criar uma função dessa daqui do initcap? Consegue. Praticamente vocês teriam que analisar o que? Caractere por caractere, né? E se ele fosse começo já seria, aí depois caractere, depois de um espaço ele seria, né? Então o algoritmo teria que ser baseado mais ou menos nisso daí. Se tivesse espaço, exatamente, se tivesse espaço. Se não tivesse, só o primeiro aqui que iria. Tá? Bom, o concat, ele faz o quê? A concatenação de duas strings. Primeira string, ó. Segunda string, correto? Beleza. Então, ó, na hora de eu pegar e já executar, Rodrigo Saito. O problema, ele não me dá espaço nenhum no meio. Você está concatenando tudo junto. Eu gostaria de um espaço aqui no meio. O que você tem que fazer, então? Concatenar com espaço. Correto? E esse cara aqui? Esse cara seria uma outra concatenação. Do que? De um outro concat. E aqui fecharia esse cara. Correto? Se você fechar tudo isso daí, né, o upper do começo, aí não apareceria tão maiúsculo. Não entendi a pergunta. Se você fechar essa chave naquele encaixe, primeiro, e colocar um upper aqui, exato, funcionaria. Agora, o que ele está falando? Uma, duas, três. Tem um parênteses a mais aqui, né? Fechando.
Então vamos lá. Beleza, ó. Agora com o espaço aqui eu tenho, mais baseado nessa concatenação da concatenação. Ele é binário, ele só aceita 2 parâmetros mesmo. Tá? Bom, o length, ele vai dar o quê? Ele vai retornar o tamanho para a gente dessa string. Então, ó, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28, 29 caracteres. Então é o 29 que a gente vai precisar, que ele vai retornar, na verdade. São 29 caracteres que a gente tem. Correto? Essa daqui é uma das poucas funções que a entrada, né, o parâmetro de entrada é uma string e o retorno é um number, né? É um número aqui, ó. Tá? Poucas funções como essa. InStr. Bom, o InStr ele faz o quê? Ele localiza o que eu quero dentro de uma string. Vai me retornar o quê? A posição que ele tiver. Qual é a posição? Realmente a posição 1, 2, 3, 4. Isso daqui é como se a gente tivesse o quê? Um vetor disso daqui. O primeiro S vai aparecer aonde? Na terceira posição, né? Ó, 10. Aqui, ó. Primeira, segunda, terceira. Né? Eu estou querendo achar esse S aqui, ó. Tá? Então, ó, terceira posição. Ah, e os demais? Não é com esse comando. Aliás, é com esse comando, mas aí vocês precisam colocar o quê? Um outro parâmetro. Se não me engano, é esse daqui, ó. Qual é o segundo parâmetro? 1, 2, 3. Não vou lembrar. Tem que ver o comando da sintaxe. Tá? Mas tem parâmetro para ele achar nos próximos aí. Tá? LPAD e RPAD, olha, o LPAD é left, então é a esquerda, correto? Eu quero que preencher com zeros até 40 posições desse cara aqui, ó. Então, a minha string inteira vai ter 40 posições. Só que teste de caracteres Oracle só tem 19. Ele vai preencher com zeros à esquerda até chegar às 40. Correto? Então, ó, o LPAD vai servir para isso. Ó, aqui, ó, zeros à esquerda até completar 40 posições no total. Tá? Bem útil. Quem mexe bastante com essa parte de arquivo bancário, a extração de dados da sua base para colocar em TXT, em XML, em JSON, meu, é bom. Isso daqui padroniza bastante. Tá? Em XML nem tanto porque tem tag, em JSON também não, né? Mas é mais TXT mesmo. A mesma coisa aqui que o R, ó. O R é uma função irmã aí, né? Só que aqui ele vai colocar direito. Então, ó, até chegar a 40 caracteres, nós temos isso daqui. Os zeros completando 40 caracteres. Ok aí? Sim? Replace. Replace é um lugar muito legal. Um comando muito legal. Essa daqui, ó, né, é a minha string. O que eu quero achar? Essa string aqui, essa substring. E que eu quero trocar por essa daqui, ó. Firmeza? O que eu tenho de string é isso. O que eu quero achar é isso. Para o que eu quero substituir é isso daqui. Então, ele vai substituir Anchieta por site. Correto? Então, ó. Rodrigo site. Correto? Beleza. O trim. O trim é que eu tinha comentado, né? Ele inicialmente tira caractere à direita e à esquerda, em branco. Só que o trim ele tem outros parâmetros também. O que ele está fazendo aqui, ó? Trim R from Rodrigo. Certo? Então, o que ele vai fazer? Tentar tirar o R de uma das extremidades aqui. Nesse caso, ele vai tentar tirar o R aonde? Logo da minha esquerda. Tá? Ó. Então, selecionando ele,
Aí não é o trim. Não, você vai ter que utilizar esse cara aqui, ó. Replace. Porque você quer pesquisar por todas. Então você vai substituir um caractere por outro praticamente. Ah, eu quero tirar todos os R's. R aqui, substituir por quê? Por branco. Aí, replace é para fazer isso. Opa, R minúsculo, né, nesse caso. O Oracle é case sensitive, não podemos esquecer disso. Só tenho, na verdade, um, né? Não, tem dois, ó. Beleza, já dá para dar o exemplo então. Olha lá, ó. Ele tirou todos. RTrim, RPad, RPad e LPad. Beleza? O que mais que nós temos? Bom, essas funções aqui tranquilas aí, pessoal? Sim? Com essas funções, basicamente, o que é básico, a gente consegue fazer quase tudo em manipulação de dados. Tá? Funções de números, com a entrada do tipo numérico e sempre retornam dados do tipo numérico. Round, arredonda o valor para cima caso o decimal seja maior que 5. Trunc, retorna o valor a ser truncado. E o mod, retorna o resto da divisão. Então, por enquanto, a gente tem esses comandos aqui. Round, caso o decimal seja maior do que 5, arredonda para cima. Tá? Então, o 5 é o valor de divisão dele. Sempre a gente tem que pensar nisso daí. Correto? Então, qual que é a sintaxe do round? Round, o valor que eu quero, na verdade vai ser basicamente o campo, e qual é a quantidade de casas decimais. Esse N aqui é opcional, sendo o número de casas decimais a ser definido. Então, ó, vamos pegar aqui uma boa quantidade também de select rounds que a gente vai colocar. Ó, select round de 10.5, tá? 10.5.5 é o meu decimal, tudo bem? É padrão americano, então o decimal ele não é vírgula, tá, pessoal? É ponto realmente. Legal. A gente está dando aqui a quantidade de casas decimais que ele tem que ter? Não, é opcional. Então, nesse primeiro caso aqui, ó, o 5 é o meu divisor, não é? Mais que 5 arredonda para cima, menos que 5 arredonda para baixo. Então, ele arredondou para quê? Para 11. 10.5 ele arredondou para 11. Agora aqui, ó, round 10.5 com uma casa decimal. 10.5 com uma casa decimal. Lá no filho. Ele ficou nos 10.5. Por quê? Não era para ele arredondar para 11? Eu estou falando, eu estou explicitando aqui que eu quero uma casa decimal, certo? De tolerância. Então, ele manteve realmente os 10.5 para mim. Agora, 10.51, ó, em uma casa decimal, ele vai me arredondar. Para que número vai isso daqui? 10.5? Bom, se o 5 é o meu divisor, ele não arredondou para cima, ó. Ele ficou e permaneceu nos 10.5. Correto? Beleza? 10.55 com uma casa. Ele vai para onde? 10.6. 10.6. 10.6. 10.60 com uma casa. 10.6 com uma casa. Correto? Com duas casas aqui, ó, 10.554. Com duas casas ele vai me fazer o quê? Me manter o 55, né? Ó. Tá certo ou não? São duas casas aqui, ó, de decimal que eu estou pedindo para ele mostrar.
O 4 é menor do que 5, não é? O 5, o último valor aqui que ele está, na verdade, analisando. É menor do que 5? Mantém onde está. O arredondamento, na verdade, é para baixo, né? É maior do que 5? Arredonda para cima. Olha esse caso aqui, ó. 10.555 com 2 casas. Aí sim, o que ele está analisando? A última casa. É maior ou igual a 5? Então, arredondamento para cima. Não é? 10.56. Beleza aí, pessoal? É tranquilo. O round ele não tem muitos segredos. Aliás, tem alguns segredos sim. Mas a gente vai passar só isso daqui. Tá? Por exemplo, é possível colocar valores negativos aqui, ó. E aí vocês têm que ver qual é qual é o comportamento dele. Tá? Eu não vou mostrar aqui, mas dá para pôr. Tá? O trunque, né? Em vez de ele arredondar, ele realmente trunca o valor e acabou. Tá? Então aqui, ó, o comando é basicamente irá cortar o número definido. Ele não fica analisando agora nessa parte de ponto 5 para baixo ou ponto 5 para cima. É truncar mesmo o valor. Ó. Ó, aqui eu já coloquei alguns valores negativos, para vocês verem que é possível colocar. Tá? Então, o trunque de 10.1. Beleza. O N opcional, não é? Então, ó, caiu para 10. Né? 10.1 com uma casa. 10.1 com uma casa, manteve. Não arredondou, tá, pessoal? O trunque não é isso. 10.15 com uma casa. Então, é para ir para 10.2. É um trunque, né? Ó. Vai para 10.1. Ele não faz arredondamento. 10.155 com 2 casas. O que ele vai fazer? 10.15. Só isso, ó. Tá truncando, ele tira fora realmente. Tá? Quando a gente coloca aqui, ó, um trunque de 10.155 menos 1, o que ele vai fazer? Vai arredondar para 10. Vocês concordam? A minha vírgula está aqui, ó. 10.55 com 0 casas. É a mesma coisa que a gente colocar o nada aqui, ó. Tá? Que na verdade seria esse mesmo padrão. Ele vai retornar para, vai me retornar o quê? Para esse cara aqui, ó. 10 mesmo. Mais ou menos. A vírgula. Ó, aqui agora nesse caso, ó. 10.155 com menos 2. O 0 é a minha vírgula. O que o menos 2 está fazendo? Ó? O 0 é a minha vírgula. Menos 1, menos 2. O que ele tirou então? O meu decimal. Exatamente. Ele está vindo agora para a esquerda a truncagem dele. Então, quando você colocou menos 1 ali, é para aparecer um... Então, não. O menos 1, ele vai aparecer com 10. Mas por que isso? Porque ele não atingiu o decimal. Certo? Ó, aqui, ó. Mais uma vez, vamos rodar. Ó, vai aparecer o 10 aqui. Legal. O 0 está aqui, não está? Com menos uma casa, ele tiraria esse, tecnicamente. Mas ele não atinge essa casa aqui, ó. Então, ele manteve 10. Se fosse 11, ia aparecer 11 do mesmo jeito. Se fosse 11 aqui, iria aparecer 11 de qualquer jeito. Ó, 10.55, 11.55 a menos 1. Por quê? Porque ele só está truncando até essa parte, mas ele não chegou a pegar o decimal. Aliás, não bugou não. Aqui, ó, ele truncou esse cara, certo? Ele então truncou até essa parte. Beleza, mas o decimal tá aqui, ó. Tá? Então tá certo, o comando é isso daí mesmo. Certo? Ele truncou a minha unidade, mas a minha dezena ele preservou, porque o menos 1 só passou para um cara para a direita, para a esquerda, aliás. Tá? Então,
Nesses comandos, pessoal, vocês têm que testar. Se você for realmente fazer uma prova da Oracle, eles vão colocar esses caras aqui, ó, e não vai estar lá no manual, não vai ter disso. Tá? Você tem que ir lá testar o comando, ver a sintaxe e ver o que ele faz. Porque eles vão fazer isso daí na prova. Infelizmente, eles cobram bastante. Tá? O mod, né? M é o primeiro valor e o N segundo valor. O comando retorna o resto de M para N, por N. Então é uma divisão que ele faz. O resto que eu tiver de um para o outro, beleza, ele vai retornar. Tá? O mod é basicamente igual ao que a gente tem aí em linguagem de programação. Então, ó. Beleza? 10, select mod de 10,2. 10, né, dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2 dão 10, que restam 0, correto? O mod é o resto da divisão. Então, o resto da divisão nesse caso aqui é 0. Tudo bem? 11 dividido por 3. 11 dividido por 3, 10 dividido por 3, dá para dividir? Dá, mas não dá exato, correto? Então, dá 3 vezes 3 dá 9, para 1, 10. Então, 1 seria o quê? O meu mod desse cara aqui, ó. O mod desse cara aqui. 11 é a mesma coisa, dá para dividir por 3? Dá, só que não dá divisão inteira. Né? Dá 3 mais uma vez. 3 vezes 3 dá 9, para chegar a 11, 2. 2 é o meu resto da minha divisão. Ó, 2 é o meu resto da divisão. E finalmente o 19, dividido por 5 dá 3. 3 vezes 5, 15, para chegar a 19, 4. Correto? Beleza. Ó. Então o mod quebra esse galho aí pra gente ter restos de divisões aí. Tudo bem aí, pessoal? Sim? Bom, funções com data. Internamente, a data é um formato numérico, né? No formato numérico do Oracle, apresenta o quê? O século, o ano, o dia, o mês, o dia, a hora, o minuto e o segundo. O padrão do Oracle é o padrão americano, dia, mês e ano. Porém, o mês aqui, ele é aquele mês com 3 dígitos, não é esse mês com 2, não. Mas é dia, mês e ano mesmo. As datas válidas para o Oracle, 1 do 4712 a.C. até 31 do 12 de 9.999 depois de Cristo. Ah, beleza, eu preciso, certo? Com mais de 10 mil anos aqui, eu preciso chegar a 10 mil anos. O Oracle não vai suportar, não tem suporte. Aí vocês têm que arranjar outra ferramenta também para cuidar disso daí. Tá? Então, dependendo da sua aplicação, cara, você vai lá e usa, por incrível que pareça. Quando você fala em aplicação... A aplicação prevê o fim do sol. Mais ou menos. Quando você fala para a aplicação... como fala? De tempo no espaço, tá? 10 mil anos é pouquíssimo tempo. São milhares e milhões de anos. Aí realmente isso daqui você não consegue fazer. Tá? E eu não sei qual é o campo que trata isso daí, mas no Oracle eu pelo menos não conheço. Comercialmente, beleza, 9.999 já deu pra gente morrer umas 20 encarnações e viver de novo. Não vai ser nosso problema resolver isso daí. Né? Na inserção do dado do tipo data em um campo, internamente o Oracle armazena o século com a função sysdate, mas a edição desse dado é ocultado por padrão. Então, o sysdate é um comando do Oracle, é uma função para retornar a data, tá? Internamente ele tem todos esses dados aqui, ó. Século, ano, mês, dia, hora, minuto, segundo. Internamente, mas ele mostra por padrão somente a data. A gente tem que ir lá, formatar do jeito que a gente quer para poder exibir também o resultado que a gente precisa. Por quê? Porque o mais padrão é somente a data. Tá? Date armazena internamente 4 dígitos para o ano, 2 para o dígito e 2 para o dígito do século e 2 para o dígito do ano.
Apesar de a exibição ser de 2 dígitos por ano, internamente são 4. De 1951 a 2050, ele mostra os 2 ritmos do século atual. No nosso caso, a gente está em 2018, não é? Então, o 18 é desse século atual que a gente está. Se a gente colocar 1999, é desse século que a gente está. Se a gente colocar 1950, é do século passado que a gente vai estar, o século XIX. É isso que ele vai se referenciar. Tá? Bom, o sysdate, ele retorna a data e hora do século atual, podendo ser usado em qualquer coluna. É possível utilizar a tabela dual, como por exemplo esses caras aqui. Select sysdate from dual. Beleza? Ele só está apresentando a data para a gente realmente. Mas internamente o Oracle guarda todas aquelas informações. Nós trabalhamos muito bem com o Oracle, quando a gente fala com data, né, a somar dias. Então, se a gente tem o que? O sysdate, que hoje é do dia 19 de 3 de 2018, correto? Mais 5, o que ele vai fazer? A somar 5 dias na data de hoje. Firmeza? Sim? Então, do dia 19 vai para o dia 24. Correto? Legal. Se eu quero tirar 5 dias, a mesma coisa. Do dia 19 ele vai para o dia 13, correto? 14, né? Beleza? Então, são 5 dias aí que a gente tem. Mais ou menos. Se a gente pegar a data de hoje, menos a data de hoje, menos 10 dias, como a gente está fazendo aqui, que data que ele vai mostrar? 10? Mas o retorno não é uma data? Exatamente. Internamente, a data é tratada como um número mesmo. Tá? Ele pegou a data de hoje menos os 10 dias. Menos a data atual. Aqui, ó. O sysdate de novo. Tá? Beleza. Internamente, isso daqui é só para mostrar que é um número. A data é um número que vai percorrendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa representação de dia, mês e ano é só para a gente humano. Para a máquina é número, só. Por isso que ele consegue fazer bem. Soma mais 5 dias, tira mais 5 dias de uma data. Para ele é uma coisa muito normal internamente. Para a gente, humano, é que a gente precisa ficar vendo. Passou 30 dias, então vai para o próximo mês. O ano é bissexto, então passa para o próximo mês. Correto? Então tem essas jogadas aí. Para a máquina é muito mais fácil do que para a gente. Bom, e temos essas outras operações aqui, ó. Que aí vamos ver se consigo dar um Ctrl+C grande aqui já. Ó. Formatação de data e hora também para o Oracle é muito sossegado. Select sysdate menos toDate. O toDate ele faz o quê? Transforma e mascara ao mesmo tempo. Tá? Isso daqui, ó, não é uma string. Você está querendo agora trabalhar em vez de string por uma data. Você está convertendo implicitamente essa string em data. Correto? E para esse formato aqui, ó, mês, dia e ano com 4 dígitos. Tá? Então isso daqui já é uma máscara também. Tá? Ele está pegando o dia atual e está tirando a data do dia, desde o dia 1 de 1 de 2015. Correto? Então aqui ele vai me retornar o quê? Uma coisa que não vai ter... aliás, esqueci de formatar por mais valores aqui. Ó. O que quer dizer isso daqui, pessoal? Desde 1 de 1 de 2015 até hoje, se passaram 1.173 dias, ponto 85. O ponto 85 é o quê? São as horas, estão representando as horas, correto?
A gente já não está mais perto da meia-noite do que do dia seguinte, do que a meia-noite do dia atual. Agora 20 horas e 32 aqui, ó. Então é por isso que está mais ou menos em 85 agora. Correto? Se eu não quiser exibir essa quantidade enorme aqui, ó, o que a gente poderia estar utilizando? Truncar. Trunque. Trunque desse cara aqui, ó, de tudo isso. Como ele vai me retornar o número? Então, ó, para mim só interessa o dia inteiro. 1173 dias. Ó. Beleza? Função dentro de função. Esse cara aqui, ó. Agora eu quero exibir a data de hoje. Correto? Com essa máscara aqui. Mês, dia e ano, hora e minuto. Tá? Hora e minuto. MI, pessoal, é minuto, não MM. Isso daí o pessoal confunde bastante, tá? From dual. Então, por padrão, o sysdate não mostra isso daí pra gente, ó. O sysdate só mostra ano, mês e dia. Dia, mês e ano. Era para ser o contrário, mas tudo bem. Era para ser o contrário. Bom, agora o que a gente está fazendo? A gente está formatando, certo? O sysdate para ele exibir dia, mês e ano, hora e minuto. Com esse cara aqui, ó, que é a nossa formatação que a gente quer que ele exiba. Tá? Dia, mês, dia e ano, desculpa, ó. Month, day e year. Mês, dia, ano, hora e minuto. Ok? É possível fazer com que ele represente esse hora e minuto no formato de 24 horas também. Ó. Então é HH24MI. São 20 horas e 34 minutos. Correto? É possível ainda que a gente queira fazer o quê? Exibir essa data e essa hora aqui para esse formato, 24 horas. E aqui ele está fazendo um outro cast. Um outro cara ainda. Aqui tem duas funções, ó. Deixa eu ver se eu consigo quebrar isso daqui para vocês. O primeiro cara é o toChar e o segundo cara é o toDate. From dual. Ó, a primeira coisa que ele vai fazer aqui é transformar esse cara aqui, ó, que a gente está colocando, um dia mesmo, 1/1/2016 às 9h01, certo? Isso daqui é uma string. Eu quero transformar para data com esse formato aqui, ó, formato de 24 horas. Isso daqui virou o quê? Isso daqui virou uma data, correto? Agora eu estou destransformando ele, colocando string. Para esse formato aqui, dia, mês e ano, hora e minuto, segundo. Hora e minuto, aliás. Segundo não. Então, aqui na verdade é mais para mostrar para vocês que é possível fazer esse tipo de conversão. Tá? Primeiro eu pego uma string. Opa. Esse cara aqui. Ah, não selecionei o from dual. Por hora que eu precisa, né? Aqui, ó. Então, o formato dele agora, aqui, ó, o último formato foi um toChar. Isso daqui agora é um valor caractere para ele. Tá? É mais representativo. O que a gente está fazendo aqui, ó, quando a gente está somando 1 dividido por 24? Se a gente coloca 1 somente, ele soma o que para nós? Dias, não é? Se a gente está dividindo por 24, o que a gente está fazendo? Horas. Então, se a gente quer somar 1 hora nesse cara aqui, eu tenho que fazer isso, ó. 1 dividido por 24. Acabou. Resolve o nosso problema. Se quiser adicionar, Não entendi? se quiser adicionar, Se você quiser adicionar um ano,
coloca os 360 dias, 365 dias. Você já põe de uma vez. Tá? Ou, melhor ainda, tem outras funções mais inteligentes. Para adicionar mês, para adicionar anos. Dá para você pegar e adicionar isso daí. Por quê? Quando você coloca os 365, às vezes você cai em ano bissexto. Ele vai somar somente aqueles 360, 365 dias que você colocar. Certo? Você utilizando função de adicionar ano, ele considera isso também. Aí ele faz certinho. Tá? Beleza? Então aqui, ó, nós temos essa data aqui e essa hora, de 9 e 1. Estamos somando mais uma hora nesse cara aqui, ó. Tá? Então, de 9 e 1, ele vai para que horas? 10 e 1. Dessa forma, a gente consegue começar a trabalhar com horas dentro do hora. Tá? É muito simples. É simplesmente pegar um dia aqui e dividir por 24, já era. Aqui, eu quero somar 3 horas, a mesma coisa, ó, é 3 dividido por 24. Correto? 3 horas aí. Então, ó, play aqui, de 9 e 1, ele vai para 11, né? De 9, 10, 11 e 12, são mais 3. Ó, são 3 horas que a gente quer adicionar. Tudo bem? Agora, se eu quero minutos, eu tenho um dia, não tenho? Beleza, eu consigo dividir por 24, que dá o quê? As minhas horas. E se eu multiplicar esses 24 por 60, uma hora tem quantos minutos? 60. Eu pego e divido, então, 1 dividido por 24 vezes 60. Agora eu começo a somar o quê? Minutos em cima disso daí. O que eu estou somando aqui? 1 minuto. Então, de 9 e 1, ele tem que ir para 9 e 2 aqui agora, a minha selection. De 9 e 1, 9 e 2 aqui, ó. Correto? No Oracle é muito fácil, manipular data e hora. Se ele já tem o dia, que é a base, é tranquilo, né? Nesse caso aqui, deixa eu ver o que está fazendo mais. Ó, 24 vezes 60 vezes 60. Alguém arrisca o que ele está fazendo aqui? Exatamente. Se eu estou multiplicando 24 vezes 60 dividido por 1 dividido 24 vezes 60, ele está me adicionando minutos. Aqui agora eu estou adicionando segundos. Correto? Então aqui, ó, vamos lá. 9 horas aqui, correto? Ele vai ter que me dar agora 9 horas e 20 segundos. Ok aí? No Oracle é muito simples fazer isso. Ó. Com conta de mais e vezes, por exemplo, você consegue resolver todos os seus problemas. Tá? É muito tranquilo mesmo. Bom, se a gente quiser, por exemplo, aqui a gente já viu o exemplo, na verdade, né? Tem algum comando que pega a data atual? A data atual de hoje com a hora atual. Então, é esse daqui, ó. Se você der o sysdate já é. Só que você vai precisar formatar ele, ó. Tá? Por quê? Porque por padrão ele traz dia, mês e ano só. Formatando ele, hora e minuto, aqui ele já vai trazer. Tá? Se você quiser segundo, se não me engano, é o 2SS. Eu acho que é isso. Não tenho certeza. Ó. E 41. Tá? Hora, minuto e segundo, você vai pegar desse jeito aqui. Tudo bem? Bom. Se você usar assim o tuchar, se você não utilizar o tuchar, o que vai acontecer? O tuchar, na verdade, é o cara que faz o quê? Justamente a formatação disso daqui para você, ó. Você não vai conseguir exibir. Tá? Internamente, o sysdate é uma data, não é? É um tipo date. Para você exibir um tipo date, você precisa exibir em caractere. Por isso que o tuchar vai fazer isso para você. Ao contrário daqui, ó. Cadê um toDate aqui?
esse cara aqui, você concorda que isso daqui é você que está digitando? Ele é uma string, não é? Se ele é uma string e que você quer manipular ela, se você quisesse somar, você teria que primeiro transformar para data, para depois fazer a soma, senão ele não ia entender. Depois que você manipulou e quer exibir de novo, to char. Então é por isso que a gente tem essas duas transformações. Tá? Nesse caso aqui, eu estou utilizando o toDate só para ele pegar o que eu digitei. Agora, é muito provável que numa base de dados esteja já como toDate. Vocês precisam fazer uma única transformação. E não duas como a gente está fazendo aqui. Tá? O problema é que às vezes na sua base de dados, você na maioria das vezes vai ter só a data e não a data e hora. Tá? Porque tem diferença de tipo de campo. Quando a gente trabalha com data e hora, a quantidade de bytes são diferentes para cada um dos campos. Tudo bem aí, pessoal? Isso daí, então, é o que a gente tem de operação com dias e datas. A gente acabou de já mostrar também como a gente faz esse tipo de operação. A gente sabendo que a base é o dia, para a gente somar ou subtrair horas, minutos, segundos, é tranquilo para a gente. Beleza aí? Sim? O Oracle nessa parte é muito bom mesmo. Outras funções com datas. Tem como entrada de parâmetro tipo data e retornam valores do tipo data numérico. Supondo que eu tenho esse cara aqui, ó, months between, a data 1 e a data 2, data inicial e data final. Né, ó. Retorna o número de meses entre datas nos parâmetros. Select months between. Então vamos lá. Então, eu quero os meses de 1/1/2016 a 1/1/2015. Beleza. Primeira data maior, segunda data menor. Eu tiro do maior ao menor. Sou eu que estou digitando, não sou? Aqui, ó, isso daqui não é uma string. Sou eu que estou colocando, eu não estou pegando de um campo do tipo data, correto? Então, eu tenho que transformar ele para data, toDate. Mesma coisa aqui, ó. Sou eu que estou digitando isso daqui. Eu tenho que transformar ele para data, toDate. Beleza? Months between, ele me dá o quê? Quantidade de meses entre esse período. Quantidade de meses entre esse período, 12. Beleza? Sim? Months between, sysdate. O sysdate, ele não é uma função que retorna um tipo data? Sim, né? Então eu não preciso de fazer o quê? Um toDate para ele. Eu não preciso transformar ele. Se ele já é data, toDate de 1/1/2015. Quantos meses tem de 1/1/2015 até hoje, até a data de hoje? Falando aqui, ó. 38 meses, mais ou menos e meio. A gente está no dia 16, dia 19 já, ó. Então, tecnicamente, já temos mais de meio mês aqui, ó. Se estivéssemos aí na data dia 15, mais ou menos, seria em torno dos 50, né? Meio mês aí. Tudo bem aí, pessoal? Months between, ele vai me retornar, então, meses entre determinadas datas. Bom, eu quero adicionar meses agora aqui, ó. Tudo bem, trabalhar com dia é legal? É muito fácil trabalhar com dia, mas o Oracle ele não é tão ruim assim. Dá para vocês utilizarem outras funções de data. Nesse caso aqui, ó, o addMonth. Eu quero adicionar na data de hoje mais 3 meses. Então, ó, addMonth da data de hoje mais 3 meses. É diferente da gente fazer isso daqui, ó, a data de hoje mais 90 dias. Correto? Por quê? Porque a gente tem data dos dias 30 e 31, não tem? Isso dá diferença. Ó, se a gente for executar só esse cara aqui, 19/3 mais 90 dias dá 17/6. Por quê? Porque tenho datas no dia 31 entre esses meses aí para frente, não é? Agora, quando eu dou um addMonth, 19/3, vai para o dia... Tá rodando ainda, tá, pessoal?
19/6. São 3 meses realmente que ele está considerando agora, entre 30 dias e 31 dias. Firmeza aí, pessoal? Então, tem função certinha para quando a gente quer tratar isso daí corretamente, tá? Geralmente, em planos de pagamento, a gente utiliza justamente essas funções para ele tratar certo para a gente. Tudo bem? Pessoal, dúvidas até aí? Tranquilos? A gente vai para o intervalo e aí depois a gente começa a falar sobre o Next Day. Tá bom? Esse cara aqui não é tão legal assim, a gente vê, mas a gente vai explicar o porquê. Beleza? Depois do intervalo, então, a gente retorna nessa parte.